Bem-vindos a Entre a Arte e o Algoritmo, do Medo à Descoberta. Eu chamo Paula e este é um podcast onde os criadores falam sem filtros sobre o impacto da inteligência artificial na arte. Em cada episódio ouvimos um autor que enfrenta uma presença nova e estranha. Uma máquina que sugere, que completa, que propõe, que imita, que aprende. Discutimos identidade, autoria, autenticidade e direitos de autor num tempo em que a criação parece ter deixado de ser um ato exclusivamente humano. Hoje recebemos alguém que escreve personagens e destinos, que transforma ideias em histórias que milhões acompanham todos os dias. Com prémios nacionais, internacionais, nomeações a Emmy e a Grammy, professora universitária, guionista, adaptadora, criadora de narrativas que marcam a televisão portuguesa, entre o drama e a esperança, a sua escrita toca o cotidiano e também os grandes dilemas humanos. Connosco hoje, Helena Amaral. Helena, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite para esta conversa. É um desafio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. Não, a felicidade é nossa. Vamos conversar um bocadinho sobre este tema que eu sei que também a apaixona e a inquieta, como a todos nós. A escrita para televisão, que é uma das áreas em que a Helena se tem distinguido, depende muito do ritmo, da continuidade, da emoção. O que é que a Helena acha que nunca poderá ser gerado por uma máquina, por muito sofisticada que a IA seja? Eu acho, sinceramente, que o que vai salvar os autores é mesmo a emoção, porque por muito que ensinemos a máquina, eu tenho feito algumas experiências. Sim. Não sou muito... Estou ainda numa fase muito incipiente da relação com a IA, mas vou experimentando, porque acredito que não, ou penso que não posso deixar ficar para trás, porque então aí é que deixa de ser só um problema de data de nascimento e passa a ser um problema mais sério. Mas nos ensaios que tenho feito, ainda acho a máquina um bocado burra, ou eu sou burra a ensinar a máquina, ou eu tenho sido pouco esperta a ensinar Sim. a máquina. E a emoção é tão difícil dominar, não é? É tão Sim. difícil dominar e de antever coisas que me tocam ou que a tocam. São coisas que dependem de contextos geracionais, de género, de variadíssimos aspectos, e eu acredito que a máquina vai ter mais problemas com essa aprendizagem. Não quer dizer que não aprenda, porque no fundo, na relação do criador com a máquina, a coisa vai-se sempre afinando. Mas eu acredito que o criador vai sempre à frente. Referiu aí que já tem tido algumas experiências, e muito bem, com a máquina. O que é que em concreto a Helena já fez? Se quer partilhar connosco. Não, fiz apenas ensaios. Imagina, acabei de escrever um texto sobre um assunto qualquer e depois peço à máquina que me faça esse texto e confiro. Temos, até o momento, temos gostos diferentes. A Helena e a máquina. Eu e a máquina. Ainda não ensinou a máquina a gostar como a Helena. Não, ainda Tem que não ensinar. consegui. Não consegui, porque eu tento treiná-la, não é? Nas especificações que lhe digo. Por exemplo, vou dar um Sim. exemplo concreto que é mais Ótimo. fácil. Eu fui aluna do Nuno Judice e fui colega do Nuno Judice. E fui amiga do Nuno Judice. E a morte do Nuno Judice foi uma coisa que me perturbou muito e claro. a vida dele marcou-me e a morte também. E este ano no CCB, no Dia Internacional da Poesia, a Maria do Rosário Pedreira convidou-me e a Filipa Leal para ir falar como, no fundo, como ex-aluna. Fui aluna da licenciatura e do mestrado e como colega depois, como certo. assistente e como amiga.
E, portanto, eu sofri um bocado para escrever aquele texto, lá está, porque era um texto tão emotivo Com muita para emoção. mim, tinha tanta emoção, tinha tanta coisa, e eu queria fazer boa figura. Se havia circunstância em que eu queria fazer boa figura, era aquela em que sabia que ia ter a mulher do nono, os filhos, os netos, os meus amigos. Portanto, Claro. Aquilo era um texto muito, muito, muito importante para mim. E eu andei ali uns dias largos a pensar como é que havia de fazer, e quando concluí o texto, com os recursos que eu tinha usado para o escrever, não cerceei nenhum, dei todos para que a máquina me pudesse fazer um texto e para eu poder ler e comparar e perceber qual é que é o teu, onde é que tu vais, qual é que é o teu tipo de entendimento, qual é o caminho, não é? Onde é que, em que classe é que a classe é que já chegaste. E a máquina estava muito atrás. Porquê? Porque não tinha a dose de emoção. Eu fiz até recurso a outros textos que não só do nono, e naturalmente porque eu não soube ensinar. Ou porque ela não estava ainda afinada para isso, afinada não é? Porque para isso. Há um processo também da máquina, também na máquina há um processo de aprendizagem. Claro, e eu com certeza fui incompetente a ensiná-la. Falta tempo, com certeza ainda. Sim, mas fiquei contente. Pensei, pronto, ainda vou à frente. Ainda ganho a máquina, não é? Ainda ganho a máquina. Sem dúvida, Helena, mas isso tem a ver com essa questão que estava a referir, precisamente da emoção humana, que é algo que hoje em dia nós nos tendemos a agarrar, não é? A achar que efetivamente é algo que permanece humano, que permanece do nosso lado e que dificilmente se irá passar para a máquina. Mas, por exemplo, numa telenovela, com vários diálogos, com várias cenas, com vários diálogos, a máquina consegue contar a história rapidamente, ou não? Não sei. Consegue contar vários episódios rapidamente, ou seja, como tem uma matriz relativamente comum, depois tem que ser muito seccionada, eu estou a provocar, mas às vezes parece que enfim, não é repetição, mas é quase, o tema ali vai, enfim, é preciso render, digamos assim, claro, não é? Claro. Claro, é um negócio como outros qualquer, não é? E tem que ter um encadeamento e tem que tirar ali algum suspense também, mas depois volta atrás, portanto... E a estrutura não tem segredo, não é? São episódios que, em princípio... Que tem uma matriz, não é? Tem uma matriz, em princípio são 3 ou 5 atos, depende do que... Claro. Portanto, se uma pessoa for ver a estrutura é aquela e, portanto, nós podemos usar isso a nosso favor e fazer mais depressa. E essa estrutura é comum, Helena? Isto agora é uma curiosidade minha. Sim, mais ou menos. Nas telenovelas, por exemplo, do modo geral, a estrutura é comum. Depende dos autores, mas é comum, não é? Enfim, se forem bem feitas, claro, se forem com a qualidade daquelas que a Helena é comum que tenham um crescimento, não é que o princípio finalize o que ficou de gancho, não é? De suspense do último episódio, que finalize no princípio, lança um novo tema e que vai em crescimento até ao final. A estrutura geral da novela, não é? Que é, temos um problema e vamos sempre cada vez pior até à solução, eu ia dizer solução final, mas é uma má expressão, até ao final. Até ao desfecho, até ao desfecho. É a mesma dos episódios. Agora, o que acontece é que as personagens também têm uma identidade, porque como são muitos episódios, as personagens têm uma identidade muito forte, vão adquirindo uma identidade muito forte. Então, é preciso ter as tais pessoas, as mesmas que podem estar a escrever, têm que estar a vigiar a máquina, porque não há coisas que é impossível que as personagens digam ou que sintam. Portanto, pode ser chapa 100, isto mal, enfim, mas pronto, mas pode ser chapa 100 do ponto de vista da estrutura, mas a estrutura, os sonetos também têm uma estrutura fixa. Sem dúvida. E não é por isso que... É uma métrica.
tem uma métrica, não é por isso que são Certo, iguais, certo. ou não é por isso que é mais fácil fazê-los, não é? Então eu posso deduzir do que está a dizer que a máquina não consegue captar a subtileza da relação humana, da evolução da personalidade, do não dito entre as cenas, porque muitas vezes o que não se diz comunica, isto, enfim, a Helena que é a escritora, que é a guionista, mas o que não se diz comunica tanto ou mais do que aquilo que é dito, não é? A máquina dificilmente consegue chegar a este ponto, é isso? Eu acredito nisso, ou acredito que no dia em que isso seja possível, os criadores tenham conseguido encontrar outra métrica, Se nós pensarmos sempre no caso do cinema, Sim. No cinema começamos com o cinema mudo, não é? Em que certo, sim. ou não se falava, ou tinha aqueles cartazes mínimos. Comunicava só com a escrita, não é? Sim, é que tinha uma frasezinha só a anunciar, pronto, portanto nós víamos, mas não sabia, mas percebíamos o que estava a acontecer. Daí vamos para a técnica evoluiu, não é? Como é evidente, e passamos a ter, e houve imensos atores, por exemplo, e atrizes que tiveram imensos problemas de adaptação, porque, por exemplo, tinham vozes horríveis. Pois, tinha uma imagem ótima, e muito bonita, plasticamente funcionava, mas depois a voz não funcionava. Ou não sabiam... Ou dicção. Às vezes era um pouco culto, enfim, tiveram imensos problemas de adaptação, mas a verdade é que essa arte evoluiu no sentido da valorização da palavra. Certo, sim. E já numa fase posterior, com as séries, por exemplo, nos grandes dramas psicológicos, em que voltámos a valorizar o silêncio e o que estava a dizer, os olhares, os grandes planos que dão o sentido e que não é preciso ser... Aliás, hoje em dia é uma coisa que é um bocado mal visto, não é? Eu não aprecio o palavroso. Uma coisa que é preciso ser explicada e que não é sintetizada. Pessoalmente não gosto muito. Sintetizada pelas palavras e pelos gestos, é isso? E pelos gestos, sim. E esse conjunto, é por isso que o trabalho dos dramaturgos e dos argumentistas é tão importante e tão desconsiderado. É verdade, sim. Quando as pessoas não têm bem noção de que o argumentista está ali desde o primeiro minuto para contar a história, à sugestão do gesto, uma série desses aspectos em que o silêncio também conta. Porque o argumentista, às vezes as pessoas têm a ideia de que o argumentista é somente, este somente já é muito, aquele que escreve a história, que escreve, não é? Que tem a ideia, que escreve, mas é mais do que isso, também acompanha, no fundo, depois a realização, ou não? Ou se não acompanharmos... Como estava a dizer, que indica o gesto, indica o silêncio, sim, claro, tudo isso. Porque as didascálias, não é aquilo que no teatro, as indicações de cena são precisas, certo. Não é? Um dia uma atriz disse-me, uma atriz por acaso extraordinária, disse-me: Helena, tenho um grande problema, tens uma cena inteira que eu adoro, mas é suposto eu fumar e eu deixei de fumar. Fez eu bem. Não queria fumar. E eu disse: olha, pois é um problema, mas eu vou resolver esse problema. Pois. E introduzi na cena e na personagem, vi uns episódios atrás, e introduzi que ela tinha muitos problemas psicológicos e amorosos, a personagem, que ela estava a tentar deixar de fumar e que não conseguia. E, portanto, que o seu truque era ter a mão, não é? Ter o gesto de mão com o cigarro, mas nunca o acendia. Pois, e isso, a história demonstrava... A história demonstrava isso, e depois ela chegava ao final e apagava o cigarro, no final da cena, como se o tivesse aceso. O cigarro apagado. O cigarro apagado, certo. Não é? Portanto, há muitos truques. Claro, imagino, claro. E pode fazer-se à medida. Claro. E eu não sei se a máquina faz à medida. Consegue fazer. A Helena tem trabalhado também com adaptações, algumas, enfim, muitíssimo bem-sucedidas e que todos acompanhamos muito e com muita curiosidade. A Helena acha que a adaptação é também uma recriação cultural, pelo menos a forma como eu própria vejo, porque há aqui alguma
Sim. Há uma recriação, efetivamente. Acha que aí alguma vez poderá conseguir ter sensibilidade para adaptar um texto escrito para uma determinada cultura, adaptar a outra? Como adaptou, por exemplo, um texto chileno? Sim, vou-lhe dar o exemplo do Quero o Destino e eu acho que vai responder por mim. Eu acho que não. Vou explicar porquê. O Quero o Destino era uma novela chilena. E pronto, passava-se lá no Chile. E eu tinha como condicionante da produtora que a localização fosse perto de Lisboa. Pronto, e eu fui ver os sítios que já tinham sido usados, para pensar outros. Tive sempre a ideia, gosto sempre muito embora tenha origens na Beira Alta, em Trás-os-Montes, mas gosto sempre muito de histórias que tenham água, porque sim, porque a água traz um outro sentido. Acresce um sentido Bom, nas montanhas também há rios, portanto... Bom, eu procurei... que seja próximo da natureza. Sim, andei uns fins de semana à procura de um sítio bom que tivesse rio. E um dia qualquer fui ali para Vila Franca e fui ao Museu da Resistência, já não me lembro que exposição tinha, e lembrei-me daquelas coisas, de facto, que a máquina... pelo menos enquanto não tiver tanto conhecimento para poder fazer ligações, e lembrei-me dos avieiros, e lembrei-me dos gaibéus, e lembrei-me dessa... E resolvi ir à terra dos avieiros, que é Escarupim, que foi feito na altura... não é porque os avieiros vinham de Leiria... para o Tejo, pescar no Tejo no inverno, que era mais ameno, e essa viagem foi uma viagem de 40 minutos de Lisboa, mas quando cheguei a Salvaterra passei na cabana dos Parodiantes. Portanto, essa viagem que eu fiz à minha infância, certo, não é? Que eu vinha para casa e ouvia os Parodiantes de Lisboa, ou quando ia com a minha mãe que ia dar aulas, eu ia no rádio ouvir os Parodiantes. Esse percurso, essas analogias todas, essas ligações que eu fui fazendo na minha cabeça, a protagonista, que deveria ser uma senhora muito rica, eu de repente pensei assim, não, ela é filha de avieiros e casou-se antes com um homem rico e trouxe uma amiga que não existia no original, que é a única que conhece o seu passado pobre e que é uma grande maluca. E foi um par para o qual eu sinto-me honrada de ter podido escrever, que foi Maria José Pascoal e Ana Bestorff. E acho difícil, porque essa escolha é uma escolha que tem a ver com conhecimento, ok? Com conhecimento dos livros, das obras, etc. Mas tem um lado tão pessoal. E nacional, porque neste caso estamos a comparar com outra cultura, não é? Portanto, no fundo o que a Helena fez foi, a partir da ideia base, certo, adaptar a uma realidade que também foi sua, que tem a ver com a sua experiência de vida, com a sua infância, com as histórias que viveu, que conheceu, e no fundo transpôs para isso, é isso. É isso, tal e qual. E depois houve também uma história curiosa nessa novela, que faltava ali um começo forte. Que não existia no novela original. Porque as novelas latino-americanas, embora sejam ótimas, têm um ritmo maravilhoso de narrativa, não são nada, mas têm, pronto, depois em relação ao nosso gosto, a decoração, etc. E às vezes começam de uma maneira um bocadinho menos impactante. E na altura, até por sugestão, disseram assim, porque é que não fazemos uma coisa, já que é Rio, uma coisa também da minha infância, horrorosa, mas que se fazia, eu penso que ainda se faz, que é quando nascem ninhadas muito grandes, as pessoas matam os... Espero que já não se faça, ou que se faça cada vez menos, que se faz, infelizmente. Isso é uma situação que que se faz. Não é admissível. E eu pensei assim, ok, então, se nós queremos, eu não vou deixar morrer cãezinhos, claro. nem nem pensar. Claro. E as pessoas vão ser, lá está,
e as pessoas vão ser sensíveis a isso. E eu quero que esta protagonista, que tem muitos defeitos, porque era uma protagonista cheia de defeitos, foi agora agraciada a atriz pela SPA e eu fiquei Ficou muito contente. vaidosa com isso. Acho que a Sara Barradas é uma atriz extraordinária e eu precisava que aquela protagonista que tinha montes de defeitos, que no primeiro dia as pessoas percebessem que ela era boa pessoa. Tinha muitos defeitos, mas era boa pessoa. E ela é tão generosa como atriz. Então, pronto, ela passava, estava lá à beira-rio e passava um homem e atirava-se um saco, e ela atirou-se ao rio e havia duplos. Isto era novembro, estava um frio de rachar e ela atirou-se ela própria ao rio. Ela é de facto uma grande atriz. E eu via passar, a sair do rio, pensei assim, ela vai morrer, mas não. Ficou viva, graças a Deus, e muito bem. Muito bem. Helena, já agora não tem a ver com este tema, mas já agora que a Helena referiu os prémios da SPA, é só para explicar que a quem nos ouve, porque a Helena sabe que a SPA tem muito orgulho nestes prémios, nestes como noutros, mas nestes prémios, até porque os jurados são externos à SPA, ou seja, não é a SPA que escolhe quem, nem sequer os nomeados. Nós, na administração, temos conhecimento dos nomeados e do vencedor no dia em que nos entregam um documento fechadinho, em que abrimos por categorias, abrimos o nome de cada jurado e o que é que ele votou. E, portanto, e depois fazem-se as somas e é aí que se dá vencedor. Portanto, somos completamente alheios, digamos, não é? É mesmo idóneo, digamos assim. Mas é uma peça que está no ar e que está em cena. A peça é muito boa, efetivamente. É extraordinária. É muito boa e a Sara está muito bem. Ela é muito bem. Numa entrevista, agora isto vai mesmo de encontro e eu não consigo deixar de lhe ler isto. Numa entrevista que a Helena deu em 2021 ao Quinto Canal... É pesquisa? Claro. Não, Helena refiro, é porque tem mesmo a ver com este tema. E é coerente com o que está a dizer, obviamente. A Helena referiu o seguinte: as pessoas acham que adaptar é traduzir, mas não há nada de mais errado do que isso. Fazer uma adaptação é fazer uma história que faça sentido no país onde vai acontecer. Claro. Isto é exatamente, bem dizidamente, de encontro àquilo que a Helena referiu. E agora digo eu, por outro lado, a IA produz uns outputs a partir do conhecimento de obras já existentes. Não vê aqui nenhuma parecença, nenhuma semelhança? Vejo possibilidades. Faço-me entender o que é que estou a querer... Qual é a analogia que estou a fazer? Vejo possibilidades de agilizar. Acho que a agilização é possível com IA. Eu ainda não sei fazer, mas acredito até nisso. Como ferramenta, muitas vezes, talvez, sim. Não? Eu, enfim, na minha ignorância, mas numa ignorância... consciente, uma ignorância consciente. Consciente e interessada. Eu quero deixar de ser ignorante, não é? E, portanto, e penso que, enfim, na minha vida profissional, eu penso sempre que... E na minha vida... Não é? Os meus pais compraram uma televisão quando eu nasci, depois, pronto, eu escrevi, fiz aquela coisa toda de escrever com a caneta tinta permanente, fiz a minha tese de mestrado a bater à máquina e a pôr tinta branca e a cortar e etc. Comprei o meu primeiro computador quando entreguei a tese de mestrado. Entretanto, o meu pai emprestou-me dinheiro, isto para explicar as coisas... A evolução na sua relação com a tecnologia. Dinheiro para eu mandar bater à máquina, que era o computador, a tese, porque tinha muitas notas que eu pensei que fossem de final de capítulo e percebi naquele dia, quando fui ver as provas, que eram de pé de página, que eram notas de rodapé e tive uma alegria, fiquei doida com aquilo, como é que isso era possível. E o primeiro ano em que tive computador eu escrevia à mão e depois passava para o computador.
Isso é uma coisa Um processo muito prático. Era um processo super prático, porque eu achava que não conseguia dominar a emoção com a máquina, lá está. E hoje escreve à mão ou com o computador? Não escrevo nada à mão. É que há muitas pessoas e escritores, inclusive, que continuam a escrever à mão. Não escrevo nada à mão. Não escrevo nada à mão porque me habituei, certo. Não é? E porque me passou a ser mais fácil certo. pensar, por exemplo, se me disser que o texto tem uma página ou duas ou 10, X caracteres, eu visualizo mais facilmente o que é que vou, do que se for com a letra, que é muito... é diferente. É diferente, ocupa um espaço... Ali... O texto ocupa um espaço diferente se for num papel. E a minha cabeça formata-se melhor naquele sentido. Portanto, eu aprendi... Já se adaptou perfeitamente, então, não é? Fui-me adaptando. Portanto, eu acredito que também me vou adaptar aqui. Portanto, eu, na minha ignorância atual, acredito que a IA é uma ferramenta que eu não vou poder dispensar, não é? Porque a minha avó também ligava para a menina dos telefones, que não atendia, e mandava-nos subir a rua para ir dizer à menina para atender o telefone, que era ela que estava ao telefone, não é? Depois nós lá vínhamos a correr, ó avó, a menina não sei quantas diz que já vai atender. Mas isso quando? Nos anos 60? Nos anos 60, não é? E depois nós ouvíamos a chamada de Moimenta da Beira, que eu passava dos postos, e nós ouvíamos régua, Moimenta da Beira, estás boa, filha, olha, é para o número não sei quê, quer dizer, não sei se o número da minha avó era o 3 ou o 4, não interessa, era... Mas aqui em Lisboa, para falar para a Praia das Maçãs, também ligava-se para... Então era uma linha telefónica coletiva? Sim, tinha operadoras... Usufruto coletivo, quase, não é? Certo, Sim, portanto, certo. Tudo isso aconteceu, não é? Tudo isso aconteceu e nós não dispensamos uma série de ferramentas, claro, que eu acredito que é o que vai acontecer. Acredito mesmo. Portanto, se a máquina tiver dentro de si o que eu li, certo. Se eu lhe conseguir explicar o que eu senti, mas essa coisa de eu explicar o que eu senti é mais difícil, porque em cada momento eu sinto coisas diferentes face ao que eu conheço, porque entretanto já conheci mais coisas. Mas a máquina vai aprendendo, não é? A máquina aprende com os conteúdos que a Helena... Claro. E as Helenas... Todas do mundo, não é? E todos os autores e todos os artistas, enfim, isto nesta área da cultura, a máquina aprende com tudo aquilo que está produzido, que está escrito, que está criado. Nós continuamos a criar únicos, não é? Certo. Mas ela vai aprendendo e começa a tentar criar a partir daí, ou seja, a partir desse conhecimento, desse repositório de conhecimento. Isso lembra-me uma expressão, uma frase do grande escritor Luís Borges, peço desculpa, quando ele dizia que nós somos, é mais ou menos isto, estou a citar de cor, mas eu sou o fruto dos livros que li, das mulheres que amei, das viagens que fiz. No fundo, queria dizer que a obra dele era o fruto da experiência dele e de outros antes dele, todos os livros que leu. Também aqui não há uma semelhança com este processo da IA, da aprendizagem? Ela também aprende... Sim, só que... O que é que diferencia? Só que vou-lhe dar também um exemplo que também tem a ver com um escritor que eu também conheci muito bem e de quem também tenho muitas saudades. Foi uma pessoa importantíssima na minha vida, que foi o Alberto, que era um bom vivant, que era uma pessoa extraordinária. E o Alberto começou a sua vida a querer ser artista plástico. Sim. E quando saiu de Portugal, ele foi... para Bruxelas para estudar artes plásticas e quando resolveu que ia ser editor e autor, ele foi editor também, o que é pouco, não é muito referenciado como editor, não? Mas sim, porque recebeu uma herança e entendeu gastar todo aquele dinheiro em obras ousadas, porque a pessoa que lhe deixou a herança era uma pessoa muito ríspida e ele teve esta vingança cultural. Uma revolta, não é? Certo. Revolta, e o Alberto perguntavam-lhe muitas vezes porque era
porque saía muito, porque era, enfim, tinha uma vida boémia no sentido, sei lá, hoje se calhar acho até inocente, mas pronto, mas era uma pessoa que saía muito, etc. Saía à noite. Saía à noite, tinha a sua vida, não tinha- escondia a sua vida, etc. E perguntava muitas vezes se sobretudo quando saiu o Lunário, não é? Porque era uma novela, um romance, bom, discutamos isso depois noutra circunstância. Certo. Se o Lunário se era uma coisa autobiográfica, e ele um dia disse-me assim, não aguento mais isto. Como é que as pessoas não percebem que é tudo autobiográfico e nada precisa de ser aquilo que eu vivi? Mas tudo aquilo, eu posso escrever sobre o século XVII e eu não vivi o século XVII, mas aquilo interessa-me por alguma razão que eu vivi, por alguma coisa que eu estudei, por alguma coisa com que me cruzei. Portanto... Está respondido, exatamente. A Helena já viu, com certeza, não sei, mas presumo que já leu guiões que tenham sido produzidos por IA, ou não? Teve acesso a guiões, aliás, os colegas seus já falaram sobre isso e já se manifestaram, designadamente nos Estados Unidos tivemos aquela situação dos guionistas que fizeram greve. Não, e eu também tenho medo. Eu ia perguntar... Eu ia perguntar precisamente, isto é um guião quase, não é? Eu ia perguntar exatamente isso, como é que a Helena sente em relação a isso? Ainda não sente no medo. seu trabalho, para si ainda, neste momento em que estamos aqui a falar, finais de 2025, ainda não sente? Ou já sente esse impacto? Já? Sinto, vou-lhe dizer uma coisa também que aconteceu ao longo da minha vida profissional, certo, esta minha vida profissional dos guiões. Eu comecei por fazer ficção, mas também fiz muito entretenimento. E o que aconteceu no entretenimento, onde os guiões eram essenciais, porque nós pensávamos os programas e escrevíamos os guiões. E eu acho que fazíamos boa figura e fazíamos muitas vezes melhor do que vejo agora. O que é que aconteceu? Aconteceu que cada vez há menos pessoas a pensar os programas, portanto, também as pessoas já dificilmente dizem que são programas, dizem que são formatos, compram os formatos, não adaptam os formatos e há uma série de formatos que não têm guião, que o guião é feito na edição. Certo. Os reality shows, tudo isso, são guiões que dependem de mais técnica do que de autoria. Mais técnica do que a autoria. É isso mesmo, mais técnica do que a autoria e dos concorrentes propriamente ditos, dos feitios dos concorrentes. Portanto, há uma área dentro do guionismo, que é uma área interessante e importante. Que as pessoas pensam que é só... mas eu acho que hoje em dia está resumido quase aos concursos. Certo. Porque, de resto, mesmo nos programas de daytime, o que eu vejo que se faz é escolhem-se temas e dão-se dicas aos apresentadores. Se os apresentadores têm mais curiosidade... vão desenvolver? Se não têm ou não têm tempo, desenvolvem menos. No que diz respeito à ficção, acho que tenho medo, sim. Porque cada vez, não sei como, porque ao mesmo tempo que o público se multiplica, porque há tantas plataformas, sim, mas para os criadores há cada vez menos dinheiro, não só naquilo que nos pagam, como naquilo que nos permitem gastar nas produções. Por outro lado, o público não se deixa enganar. Entre uma produção com valor de produção e outra que não tem valor de produção, acha que o público percebe a diferença? Acho que as pessoas não sabem dizer isto assim, mas percebem. As pessoas dizem assim, é pobrezinho. E imagina que sistematicamente cada vez mais vamos ter conteúdos produzidos por IA. Será que um dia não é mais fácil o público habituar-se a esse tipo de conteúdos que a Helena acabou agora de classificar como pobrezinhos ou
menos bons. Será que isso não passa a ser o mainstream? Que as pessoas vão continuar, se forem muito habituadas durante bastante tempo a um determinado tipo de conteúdo, será que não passam a reconhecer esse conteúdo como legítimo, entre aspas? Como sou uma pessoa otimista, certo. eu sou uma pessoa otimista por natureza, penso o seguinte, é normal que passemos por isso. Acho que é quase inevitável. Porque as pessoas, esta ideia de que, por exemplo, as televisões dão ao público aquilo que o público quer, eu discordo em absoluto. As pessoas habituam-se, certo, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, se a oferta é aquela, se as pessoas estão sozinhas em casa, se estão doentes, estão com menos capacidade para escolher, não é? Acabam por se... As pessoas vivem em situações às vezes muito difíceis porque não têm escolha. Agora, certo. Penso o seguinte, penso que isso são tempos negros, se calhar, que aí vêm... Diferentes, são tempos diferentes, desafiantes. Mas, na verdade, acho que também uma das vantagens destes tempos que nós vivemos é que é tudo muito depressa. Portanto, aquilo que hoje nos conforma e que nós achamos normal, amanhã vamos achar que é péssimo e que estamos fartos daquilo. Também é uma coisa que não se ouvia de antes, não é? As pessoas fartam-se de tudo a toda a hora. Estou farto disto, estou farto daquilo, e ainda só viram para aí 2 vezes. Porquê? Porque com tanta coisa a acontecer temos medo que nos esteja a escapar alguma coisa, portanto... A Helena sabe que as plataformas de streaming já estão a experimentar algoritmos que prevêem as preferências do público. Portanto, isto é nesse processo de aceleração que estava a referir. Se calhar a próxima etapa será a IA escrever conteúdos à medida de cada audiência. Isso poderá vir a acontecer. Eu acredito nisso. E isso acha que isso é futuro ou isso é um pesadelo? É algo mau? Acho que é mau. É mau. Acho que é bastante mau. Entre a minha página, não é? Nos streamings, entre a minha página e a do meu marido, há uma diferença enorme embora nós vejamos normalmente em conjunto, certo, mas há uma diferença grande de oferta. E com outra coisa que isso parece-me pior, que é... pronto, eu acho que acho que sou alfabetizada, mais ou menos. Modéstia, Helena, é modéstia. Acho que sou alfabetizada e tenho dificuldade na procura, a procurar. Imagino que eu quero, sim, na pesquisa de abro um streaming qualquer, são todos iguais nessa matéria, sim. E eu procuro um documentário histórico. E como não... Ora, isto é de propósito, não é? Porque a indexação dos produtos faz-se de muitas maneiras. Sim. Portanto, basta estar indexado... uma certa palavra, em vez de uma estar certa a outra palavra. Ora, se eu, por exemplo, já percebi que procurar por documentário é uma coisa que não me leva a sítio nenhum. Eu tenho que, sei lá, tenho que fazer as tripas de coração, pensar naquele dia como é que eu vou procurar. Porque, pessoalmente, gosto imenso de documentários históricos. Mas gostava de poder ter uma coisa a dizer que não gosto com reconstituição. Gosto, não é? Já que há tantas possibilidades, porque é que a pesquisa, e eu acho que a pesquisa não me permite isso, porque não quero, porque é como nos supermercados que põe à frente aquilo que pagam mais para vender. A determinados consumos, não é? Parece-me, se calhar será por aí. Deixa-me só voltar um pouco à questão da remuneração, porque é uma questão que nos interessa, que nos preocupa, e também aqui a ESPA, a questão daquilo que os autores perdem potencialmente, alguns isso já está a acontecer com muitos, com o uso da IA na cultura, porque, como estávamos a referir, a máquina só produz conteúdos porque é alimentada por conteúdos protegidos, que são os vossos, e depois o output, chamemos-lhe cultural ou aquilo que quiser, vai ser monetizado, mas não é monetizado, por enquanto, não é para os autores. Essa monetização vai para os detentores da máquina. E, portanto, o que se está a discutir neste momento em Bruxelas, como a Helena sabe, e tem sido uma batalha grande, é efetivamente
conseguir-se que haja alguma regulação relativamente a este mercado, que é dizer, ok, nós precisamos de transparência, são as 3 palavras-chave, precisamos de facto de transparência, ou seja, na utilização dos conteúdos que são usados para alimentar a máquina, para ensinar a máquina, a tal aprendizagem. Precisamos de consentimento, ou seja, os autores têm que autorizar que o seu trabalho seja usado, ou não, portanto, mas está na sua esfera de decisão, e depois de remuneração, que é os autores devem ser remunerados pela utilização do seu conteúdo, quer dizer, daquilo que é o seu trabalho que alimenta a máquina. A Helena acha que o público está sensível a este tema? O público em geral? Não, acho do que seu não. conhecimento, porque a Helena Não, fala acho que não, porque acho que a maior parte das pessoas acha, suponhamos, faço uma novela. Sim. Ou faço uma série. Vamos, por exemplo, um caso de uma série, Certo. que até tenha sido muito... Um grande sucesso. Um grande sucesso. E essa série está disponível no streaming do canal que a passou. No canal de streaming dessa... E qualquer cidadão que não faz a mais pequena ideia como é que as coisas acham que os autores estão muito ricos porque aquilo está há tantos anos. Porque a novela fez muito sucesso. Porque fez imenso sucesso, continua todos os dias disponível, então as pessoas acham que os autores estão ricos porque recebem. E quando, do meu conhecimento, quando eu dizia, não, eu não estou a receber daí, eu acho que, sinceramente, acho que há pessoas que pensam que eu estou a mentir. Pois. Porque de facto é inacreditável. Pois. Não estou a dizer que os autores tenham que receber tudo, é óbvio, mas há uma parte substancial que os autores têm que receber, porque quem está os broadcasters, sejam, enfim, quem está a emitir para o público está a ganhar dinheiro por cada minuto daquilo que nós também ajudamos a fazer. Pois, nós aqui estamos precisamente a aplicar isso no campo da IA, não é? Ou seja, de conteúdos que tenham sido gerados por IA, que ainda estamos muito mais atrás, que é, não há neste momento nenhuma regulamentação para este processo. Portanto, a IA acaba por ser agora um mercado selvagem. E vai ser. Esperemos que, uns pelo tempos. menos, sim, esperemos que não, e esperemos que haja sensibilidade. Tem que ser internacional, porque estas coisas, se não tivermos aqui também um enquadramento designadamente europeu, é mais difícil depois os ordenamentos jurídicos nacionais fazerem as suas adaptações. Cá estão as adaptações, mas de facto é uma luta que se está a fazer. Helena, se criassem uma... Imagina que aparecia uma série Helena Amaral 2.0, feita por uma Helena Amaral. Imagina uma IA, não é? Helena Amaral 2.0, que tinha sido treinada nos seus guiões, tinha visto tudo aquilo que a Helena fez ao longo da vida, com sucesso, com mais sucesso, com menos sucesso, enfim, com tudo aquilo que foi a sua produção, não só especificamente em televisão, mas tudo, porque o tudo, no fundo, ajuda a perceber quem é a Helena, não é? As aulas que deu, os textos que escreveu, as entrevistas que deu, enfim, isso tudo. A Helena, como é que reagia? Ficava contente, ficava triste, uma máquina se ter apropriado, de certa forma, daquilo que era o seu trabalho e estar a produzir uma outra versão. Acho que não ficava assim muito contente. Não ficava contente. Não, percebo que isso possa acontecer. Acho que há coisas que não vale a pena remar contra a maré, isso é uma coisa... enfim, não será o meu caso, mas acho que há autores a quem lhes vai acontecer isso, inevitavelmente. Mas acho que é uma... É um roubo. Acha que é um roubo? Acho que é um roubo e acho que é uma apropriação de uma vida que de facto é só minha. E a minha vida inclui isso tudo. Então, além do roubo, é de certa forma uma violação da intimidade. É uma violação, acho que sim. Isso acontece sem ter mecanismos para se proteger. Sim. Porque neste momento não temos mecanismos para nos protegermos. E muitas vezes até somos nós próprios a dar a informação à máquina, não é? Sim, mas é que há tanta coisa...
vou contar também só esta pequenina sim, história. claro, é um gosto. Eu, que o ano passado, encontrei um dia o Nuno Artur Silva, que me disse assim, Helena, lembras-te de um aluno assim que tiveste? Eu disse, lembro perfeitamente, porque eu tinha poucos alunos homens e muitas alunas mulheres, não é, nos cursos de literatura. Eu disse, lembro perfeitamente. Ele escrevia muito bem, ele disse-me, olha, ele é um grande poeta, é o Zé Luís Tavares, é um grande poeta cabo-verdiano, é o poeta mais premiado, não sei o quê, e ele anda à tua procura. Eu disse, olha, eu gostava imenso de ver, deste-lhe o meu contacto. Não dei, não sabia se querias dar. Eu fiquei assim, eu disse, mas ele tem redes sociais? Não tem redes sociais. Olha, pronto, está bem. Okay. Hei de o encontrar. E, passado poucos meses, ele apareceu na homenagem ao Nuno Judice, de quem também tinha sido aluno. Eu já fui professora dele e ele depois também ainda foi do Nuno. E ele disse-me que já não nos víamos há 35 anos. Certo. E foi, por acaso, foi das coisas bonitas sim, que me aconteceu. Adorei vê-lo, visualizei-o exatamente no sítio em que ele se sentava na aula, visualizei a cena toda, mas ele trouxe-me para a minha memória outras coisas que aconteceram, enfim, do nosso relacionamento de aluno e de professora, mas de uma pessoa que eu admirei desde o primeiro momento, porque achei que ele escrevia fantasticamente, mas fantasticamente. Era arrogante, como são muitas vezes os jovens, eu ralhava-lhe imenso, sou um pouco mais velha do que ele, mas dava-lhe sempre a ralhar. E ele isso também se lembrava bem, nos rimos os dois, mas trouxe imensas outras coisas do nosso relacionamento que pertencem à história dele, mas que eu gostei de ver, de repente, recordar-me, porque recordei-me das coisas que ele estava a dizer e reintegrá-las na minha vida. Ora, essas intimidades, no fundo não são intimidades... Sim, mas são encontros de alma. São intimidades. Eu gostaria que fossem minhas e das pessoas com quem eu tenho essas intimidades. Porque permanecessem na sua esfera privada. Sim, não é? E que ele trate isso na sua literatura, que é excelente, como ele quiser, é dele, e eu tratarei naquilo que eu escrevo da maneira que eu quiser. Claro. Mas não gostaria de ver isso abastardado por terceiros, nem os meus relacionamentos familiares, Pois. que são as coisas, enfim, que é talvez a coisa que eu mais prezo, as pessoas de quem eu gostei, as pessoas de quem eu sou muito saudosa, não é? Os meus pais... a sua essência, no fundo, a sua essência, a sua história, aquilo que eu sou, a sua natureza a muito minha interna, biografia, muito íntima, muito... Não é? Sim, e isso, claro. sim, sinto-me, ou sentir-me-ia. Sentir-se violada, de certa forma, violentada. Sim, mais porque do as que pessoas violada. não pensam nisso em relação às outras profissões. Porque também as pessoas também não dizem a um médico, não é? O que dizem a um autor, não é? Que dizem-nos assim, olha, vamos escrever as duas uma história. Eu conto a minha história e tu escreves e vamos fazer um sucesso. Não. Eu vou ao médico, conto-lhe a minha doença e ele vai-me dar um diagnóstico e vai-me tratar. Mas não sabe qual é a doença do médico, se ele eventualmente eu não sei qual é a doença do médico, nem eu vou tratar o médico. Claro. Portanto, lá pelo facto de todos lermos e escrevermos, ou a grande maioria, sim, temos um problema de alfabetização sim, grande, mas menos, pronto, enfim, vamos dar não isso. Quer dizer que todos possamos contar histórias. Claro. Ou então, contem-nas, quem quiser que as conte, não é? E eu acho que tem a ver com um bocadinho de falta de educação com os autores. Helena, uma última questão. Estamos aqui a conversar há bastante tempo e tem sido, de facto, uma conversa muito agradável, pelo menos do meu ponto de vista, para mim. Se um dia a IA, uma máquina, olhasse para si e com muito jeitinho pedia-lhe, Helena, ensina-me a ser humana, o que é que a Helena lhe dizia? Olha, dizia-lhe uma coisa muito simples, que era que fosse ler o Eça de Queiroz, que fosse ler o Conto A Perfeição. Que eu
recordo aqui, que está no livro de contos, portanto, na coletânea dos contos, e é um conto que eu sempre me fascinou, ainda não se falava nada de IA, que é o Ulisses está de regresso e está numa ilha fantástica. Agora não sei com que deus é que ele está, mas está com uma deusa assim extraordinária. Não me lembro agora do nome da deusa, mas pronto, está com uma deusa que é tudo aquilo que um homem sonha. E a temperatura é sempre ótima e o mar é excelente. E se ele tem e não há vento, não há tempestade, está sempre tudo bestial, e bebem ambrósia o dia todo e é tudo manjares dos deuses e têm pessoas a servi-los e não sei o quê, e o homem fica doido com aquela chatice imensa que é aquela ilha e aquela deusa sempre pronta para o servir. Ela que é a deusa está sempre pronta para o servir em todos os sentidos, e o homem a única coisa que pensa é em deitar árvores abaixo e fazer uma embarcação e ir dali embora. Portanto, eu acho que não há como... A imperfeição humana é tão perfeita que é difícil, que eu acredito que seja quase impossível ensiná-la. Uma máquina pode ser perfeita, mas eu acho que um ser humano não vai ser perfeito. E é isso que o salva, é a imperfeição que nos pode salvar. Acho que o Essa é que tinha razão. Helena, muito obrigada mesmo por esta conversa, foi um privilégio, foi um gosto. Num tempo em que os algoritmos tentam escrever o mundo, é sempre bom lembrar que contar histórias é muito mais do que isso, não é só enredo, é tempo, é sensibilidade, é corpo, é história, é experiência. Muito obrigada. Obrigada eu, gostei muito. Obrigada por estar connosco em mais um episódio do podcast da SPA Entre a Arte e o Algoritmo. Siga-nos nas redes sociais.